O litoral fluminense ele se estende por aproximadamente 680 quilômetros, considerando as linhas de base, e ultrapassa aí um conjunto de municípios que vai desde o litoral sul, com Paraty, Angra, Mangaratiba, Itaguaí, até o litoral central, Rio de Janeiro, aí os municípios da Baía de Guanabara, como Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, Itaboraí e São Gonçalo, voltando aí para o litoral leste, que engloba Niterói, Maricá, Saquarema, Araruama, aí a região dos lagos englobando Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, até o litoral norte fluminense, que engloba aí Macaé, Carapebus, Quissamã, Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São Francisco do Itabapoana, aí já na divisa com o litoral do Espírito Santo. São, como eu disse, aproximadamente 680 quilômetros, sendo 70% de praias arenosas e 30% de costões rochosos. O litoral fluminense pode ser compartimentado, né? E as compartimentações são determinadas de acordo com alguns fatores, né? E eles vão definir essa subdivisão do litoral fluminense, né? Existem aí, para ser levados em consideração, os aspectos oceanográficos e os condicionantes geológicos e geomorfológicos. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Dentre os parâmetros oceanográficos, tem-se o clima de ondas, né, que é o conjunto de condições de ondas que atingem o litoral, né? E aí a palavra clima de ondas se refere a uma condição média de mais longo prazo na ação das ondas no litoral. A amplitude de variação da maré, né? A amplitude sendo aí a diferença em metros entre a baixa-mar e a pré-mar, né? A gente tem algumas estações de medições de maré no litoral fluminense, né? Desde o litoral sul, ali no porto de Itaguaí, passando para a Baía de Guanabara, no porto do Rio de Janeiro, o porto do Forno, em Arraial do Cabo, e o porto do Açu, o porto de Imbetiba, em Macaé, e o porto do Açu, em São João da Barra, né? Então, essas posições elas conseguem registrar ao longo do tempo dados de maré, permitem que a gente use essas informações, sobretudo de amplitude, né, para caracterizar. E há também de se considerar, enquanto parâmetro oceanográfico, a direção predominante do transporte litorâneo, que é fundamental para se entender a morfologia costeira, né, e o comportamento da linha de costa na mesoescala, né. Vamos começar falando um pouco sobre as ondas, né? O padrão das ondas segue o padrão de circulação atmosférica, né? Aí a gente tem um mapa que chama-se carta sinótica, né? A carta é um mapa que considera as variações de pressão sobre a superfície do oceano e também sobre a superfície continental. O desenho, a imagem está meio apagada, mas a gente tem em cinza o contorno do litoral brasileiro, né? Essa é uma carta elaborada diariamente pela Marinha do Brasil. A gente tem ali em vermelho o RJ, que seria mais ou menos a posição do litoral do Rio de Janeiro. E a gente tem aí centros de alta e baixa pressão. No geral, as condições climáticas e de ondas são controladas pela posição desse Azinho aí, que é o centro de alta pressão atmosférica, né, que é também chamado de alta pressão do Atlântico Sul, que promove as ondulações chamadas de tempo bom, que provém da direção leste e da direção nordeste. Já as ondas de tempestade, elas estão associadas à passagem desses sistemas de baixa pressão aqui pelo oceano. Eles têm uma trajetória aqui de oeste para leste, às vezes de sudoeste para nordeste, e eles vão trazer consigo, né, os sistemas, as frentes frias, né, e as ondas mais fortes que passam pelo litoral sul e sudeste brasileiro, atingindo aí frontalmente parte do litoral fluminense, né? Essas ondas associadas aos sistemas frontais, elas estão associadas ao quadrante sul, sudoeste,
e sudeste. Então a gente tem aí também, a grosso modo, o desenho do litoral brasileiro, a célula de alta pressão do Atlântico Sul, né, ou ASAS, anticiclone do Atlântico Sul, anticiclone subtropical do Atlântico Sul, é uma célula de alta pressão que gera os que a gente conhece como ventos alísios, que aqui para o litoral sudeste brasileiro eles chegam normalmente de uma direção leste, às vezes inflexionam um pouco mais e vêm de nordeste, né? Então ele gera as condições de tempo bom, e a frente polar atlântica, como eu disse, gerando, né, as condições passageiras de tempestade, que vai promover a agitação oceânica mais intensa que a gente observa no litoral do Rio de Janeiro. Aqui são as marés, né? A gente tem aí várias estações maregráficas distribuídas no litoral brasileiro. A Marinha faz esse controle, né? Então a gente tem aqui, onde aponta a seta, o litoral do Rio de Janeiro, algumas estações maregráficas, né, que nos permitem, a grosso modo, caracterizar o ambiente de marés aqui para o Rio de Janeiro como um ambiente de micromaré. Micromarés ocorrem quando as amplitudes estão entre 0 e 2 metros, né? E a média aqui para o litoral brasileiro, da diferença entre a baixa mar e a pleamar diária, é de 1,6 metros, né? Amplitude máxima de 1,6 metros, que vai ocorrer à medida em que a gente vai em direção ao litoral norte do estado, né? Se a gente comparar Paraty com São Francisco de Itabapoana, é mais ao norte, né, mais perto de São Francisco de Itabapoana, onde as oscilações de maré são maiores. Bom, além disso, tem-se os condicionantes geológicos geomorfológicos. O litoral fluminense ele é condicionado principalmente por rochas cristalinas do pré-cambriano, que formam a Serra do Mar e os maciços costeiros, incluindo aí algumas ilhas que a gente observa no litoral. Essas rochas afloram no litoral, segmentando longos arcos de praia ou controlando praias encaixadas, né? Ou seja, o afloramento do cristalino no litoral ele vai definir o início e o fim de muitas praias, né? Em segundo lugar, outro condicionante são as planícies costeiras, né, resultantes de sedimentação do quaternário, né, a sedimentação mais recente, com áreas diversificadas, formadas a partir das duas últimas transgressões e regressões marinhas. A gente vai ver um mapa geológico, e nesse mapa geológico a gente tem aí o afloramento de rochas cristalinas que estão aí em azul, em tons de laranja, né? E essas rochas elas são intercaladas por esses depósitos quaternários que correspondem a essas manchas amarelas aqui no litoral. A gente pode observar que no litoral sul essas manchas amarelas são bem mais escassas, né? O que prevalece são realmente os afloramentos cristalinos. Aqui no litoral dos cordões litorâneos a gente vai ter a ocorrência das maiores planícies costeiras, né, de maiores planícies costeiras, e quando a gente vai migrando em direção ao litoral da Bacia de Campos, passando aqui pela região dos lagos, indo em direção ao norte do estado, a gente tem um afastamento dessas rochas do pré-cambriano, né, essas rochas cristalinas, elas ficam mais no interior, e o que prevalece na paisagem costeira são os depósitos aqui em tons de amarelo, que são esses depósitos marinhos, fluviomarinhos, né? Alguns até aluviais, mas são esses depósitos que dominam a paisagem. Em relação aos condicionantes geomorfológicos, né, a gente tem também a mesma ideia, né? Então a gente tem áreas planas, né, relevos muito baixos. Nessas áreas aqui em tons de amarelo, né, são as áreas de planícies, as extensas planícies costeiras aqui do norte fluminense, passando por um litoral com altitudes, o que a gente chama de superfícies aplainadas, né, das baixadas litorâneas, que corresponde ao que a gente tem em Macaé,
em Búzios, em Cabo Frio, e indo em direção aqui ao litoral sul, vamos observar as escarpas serranas, né? As escarpas serranas, então, mergulham sobre o oceano nesse litoral sul aqui do Rio de Janeiro. Então, só de pensar nos aspectos geomorfológicos, a gente já vê que tem muita diferença entre essa parte sul do litoral fluminense, né? A gente chama sul, mas ela é mais oeste do que propriamente sul, e com grande diferença em relação à paisagem no litoral norte fluminense, né? Essa área mais central, que engloba aí o Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara e a região dos lagos, a gente tem aí o desenvolvimento de planícies arenosas, né? Com a ocorrência também de superfícies aplainadas do relevo. Observando essas características, sobretudo as geológicas e geomorfológicas, mas também a ação hidrodinâmica, a gente pode, Mirri, em 98, elaborou a macrocompartimentação do litoral fluminense, né, onde esse litoral aqui do Rio de Janeiro se enquadra nesses três compartimentos, né? Mais ao sul, a gente tem o litoral das escarpas cristalinas, né, que vai ser compreendido entre Paraty e a ilha da Marambaia. Depois tem-se, em direção a leste, né, o litoral dos cordões litorâneos, que vai ser compreendido entre a ilha da Marambaia e a ilha do Cabo Frio, em Arraial do Cabo. E adiante tem-se, então, o litoral da Bacia de Campos, que vai entre a ilha do Cabo Frio e o Cabo Búzios, ali até o rio Itabapoana, que marca a divisa com o estado do Espírito Santo. Então, vamos falar um pouco dessas três compartimentações e observar alguns dos aspectos dinâmicos, né, no litoral fluminense, obedecendo aí essa subdivisão do litoral. A gente já viu essa imagem, né, a distribuição dos municípios costeiros no litoral do Rio de Janeiro, né? Então a gente vai ter aí essa compartimentação. A gente tem o litoral das escarpas cristalinas aqui, 127 quilômetros de praias, o litoral dos cordões litorâneos com 289 e o litoral da Bacia de Campos com 267 quilômetros. Somando aí, né, nessa escala, o litoral do Rio de Janeiro vai apresentar algo em torno de 683 quilômetros de linha de costa. Então, escarpas cristalinas, cordões litorâneos e Bacia de Campos permitem essa compartimentação bem clara do litoral. O número total de praias, né, na Bacia de Campos é de 116, no litoral dos cordões litorâneos é de 386, né, isso porque as praias são um pouco mais compartimentadas pelo relevo, né, e no litoral das escarpas cristalinas norte tem-se 588 arcos de praia, sobretudo em função da grande compartimentação que o relevo cristalino promove no litoral e a presença de muitas ilhas, né? A Brandão, em 2017, fez essas subdivisões, né, e classificou entre praias retilíneas e praias de enseada. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, mas a gente vê que elas têm um conjunto aí bem grande e variado de praias diferentes. Então, no total, no Rio de Janeiro, são 1.090 praias diferentes. O comprimento das praias mínimo é de 2,3 metros, né? Uma prainha bem pequena. O comprimento médio é de 627 metros e o máximo é de 74 quilômetros, né? Então, somando, a gente tem algo em torno de 683 quilômetros de praias. Bom, no litoral das escarpas cristalinas, a Serra do Mar, né, tem como característica a Serra do Mar mergulhando diretamente no oceano. As planícies costeiras são pouco desenvolvidas, né,
O litoral é recortado com características de litoral afogado, né? O que quer dizer isso? Quando o nível do mar subiu, ele deixou apenas alguns topos, né, desse relevo aflorando. Então, esses topos de relevo que afloram, que fazem parte do relevo da Serra do Mar, eles formam um conjunto expressivo de ilhas, né, que são mais de 550 ilhas. Também aparece muito no litoral questões rochosas e enseadas, e apesar de ocorrerem os maiores índices de chuva do estado, a rede de drenagem, né, os rios, é de rios com baixo volume de vazão, destacando-se o rio Mambucaba, em Angra. As praias enseadas são predominantes, né, são praias normalmente de baixa energia, e essas praias estão então encaixadas nessas reentrâncias do relevo costeiro, né? Então a gente tem aqui Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, né? E aqui a Ilha Grande, que faz parte de Angra dos Reis, compondo essa paisagem. Alguns aspectos morfodinâmicos, né, nessas praias de enseada. A gente tem 2 exemplos na Ilha Grande, a praia de Lopes Mendes, que é uma praia grande, né, e a praia do Abraão, que é uma prainha pequena, encaixada aqui também na Ilha Grande. A gente vai ter praias, e esses são 2 perfis, né, são perfis sobrepostos feitos na praia de Lopes Mendes, que mostra a característica intermediária dessa praia, né, a ocorrência aí de bancos de areia móveis, né, compondo a característica da praia em si. Já aqui na Praia do Abraão, uma praia com bem menor dinâmica, né? Bem menor movimentação do perfil, ela é um tanto mais íngreme, né? Um perfil típico de praia de enseada, é uma praia mais íngreme com pouca oscilação do relevo. Algumas características sedimentares da plataforma continental interna, ou seja, do fundo do oceano, perto dessa zona costeira, desse litoral das escarpas cristalinas. A gente vai ter a maior parte do recobrimento nesse tom de verde aqui, que é uma areia muito fina. Tá? Aqui os pontinhos pretos são as estações de coleta. Em branco aqui a gente tem a Ilha Grande e o contorno, né, de Angra dos Reis e Paraty. Então, dentro desse levantamento, a gente vai ter predominância de areias muito finas. Na parte interna, né, voltada para o continente da Baía da Ilha Grande, né, entre a Ilha Grande e o continente, a gente vai ter silts, né, que são materiais bem mais finos, né, associados, sua deposição está associada à baixa hidrodinâmica das ondas, né, das correntes, então permite que materiais mais finos se depositem. E aqui, indo em direção à Ilha da Marambaia, um litoral mais exposto, a gente vai ter a predominância de areias médias, nesse tom de laranja, e areias grossas, nesse tom de um laranja mais avermelhado, né? Então a gente tem, essa é a distribuição das características sedimentares. Ainda no litoral das escarpas cristalinas, né, as ondas de tempo bom, oriundas do quadrante leste, dessa direção, penetram no entorno da Baía de Ilha Grande, sofrendo intenso processo de difração. É quando as ondas mudam a sua direção e atenuam a sua energia devido à grande presença de ilhas e costões rochosos. Essas ondas também sofrem refração pelo grande número de lajes rochosas, dando um aspecto irregular às linhas de mesma profundidade, né, as linhas batimétricas. As ondas de tempestade vêm de sul e promovem a maior agitação oceânica dentro da Baía da Ilha Grande, sobretudo na porção oeste, que é nessa parte aqui que é mais exposta ao sul. As únicas praias com características de alta energia se localizam na parte externa da Ilha Grande, né, com exceção da Praia Brava, em Angra, que fica aqui no continente e recebe grande energia. Aqui é a distribuição das praias, né? As praias de enseada são esses pontinhos vermelhos. Praia de enseada a gente vai ver, mas são aquelas praias controladas pelo relevo, né?
Praias retilíneas vão ocorrer sobretudo aqui na Baía de Sepetiba, que é uma linha de transição, uma área de transição que a gente vai ver. Praias retilíneas não são controladas diretamente, o formato delas não é controlado diretamente pelo relevo. E ocorrem também algumas praias artificiais que a gente vai ver aí, normalmente associadas a portos, tá? Então aqui um exemplo de praia retilínea, né? São ambientes arenosos que sofrem o efeito direto da hidrodinâmica oceânica, sendo considerados de alta energia, né? Então as praias retilíneas elas têm um aspecto retilíneo e a forma delas não está associada à presença de costões rochosos. A gente vai ver aqui que tem um promontório rochoso bem pequeno aqui ao oeste dessa praia. O outro lado dela aqui é controlado por um rio, tá? E tem uma ilha que promove aí alguma proteção a essa parte da praia, mas no geral é uma praia retilínea controlada pela ação direta das ondas sobre ela. Já as praias enseadas são ambientes arenosos que são bordeados por margens rochosas que assumem uma curvatura, né, definida em função da disponibilidade de sedimentos e do padrão de circulação hidrodinâmica, ou seja, praias enseadas são praias encaixadas no relevo, né, e seu formato depende da ação desses promontórios rochosos, né, frente à ação das ondas, né, por exemplo aqui ondas de sul são barradas pela presença desse promontório rochoso, né, sendo apenas a direção aqui sudoeste que vai chegar frontalmente nessa praia, né. Então a maior parte do tempo essa praia é protegida das ondas de leste, de sul e de sudeste. Então, os promontórios eles controlam o quanto que essa praia vai conseguir se movimentar e controlam, obviamente, a dimensão dela, o tamanho dela. E aqui um exemplo de praia artificial, né, também no litoral das Carpas Cristalinas, são bordeadas por margens artificiais, né, aqui é uma estrutura artificial, tudo isso aqui é artificial, proveniente de obras costeiras capazes de transformar a hidrodinâmica local, ou seja, então a presença dessas estruturas artificiais, ela permite a formação natural ou não, ou artificial de uma praia, né, e essa praia vai ser controlada pela dimensão dessas estruturas artificiais, né? E não é incomum que algumas estruturas artificiais sejam então reconstruídas ou ampliadas, o que vai novamente mudar a característica dinâmica, né, dessa praia. Então, Brandão e Bulhões, em 2017, né, fizeram uma classificação das praias no litoral das Escarpas Cristalinas, né, tem Paraty são 130 praias, Angra dos Reis 168, né, Mangaratiba são 40 praias, Sepetiba 69 e as ilhas, né, sobre as ilhas é onde a gente tem o maior número de praias. A maioria das praias são praias retilíneas, né, com 70%, 30% são de praias de enseada aproximadamente, né, e aí a gente tem uns 3% de praias artificiais. Então a gente tem aqui uma descrição de todas essas praias. Uma coisa que chama atenção também no trabalho de Rangel em 2017 é a distribuição das obras costeiras no litoral fluminense. Então, obras costeiras são estruturas artificiais que o homem constrói no mar, né, ou sobre o litoral, visando ou abrigo portuário, ou a defesa do litoral, né, frente a eventos de erosão costeira, ou outros. Esses outros aqui são obras normalmente associadas à acessibilidade ao mar, né, e aí vou dar um exemplo de pier e decks e rampas, né, que são normalmente obras construídas sobre a praia para facilitar a acessibilidade do homem ao mar, né. Normalmente são estruturas para ancorar embarcações. Então a gente vai ver aqui que no litoral das Escarpas Cristalinas predominam amplamente essas obras de acessibilidade ao mar, né. Em alguns casos existem obras de defesa do litoral, aqui os pontinhos vermelhos, né, como espigões e quebra-mares, e em outros casos onde tem portos, existe aí o dimensionamento de obras de abrigo portuário, como moles, por exemplo, tá? Então aqui nesse litoral a gente tem normalmente
obras de acessibilidade ao mar. Nesse litoral de Angra e Paraty, né, a gente tem boa parte da frota aí de embarcações do país. Então, essas obras de acessibilidade ao mar são a maioria predominante no litoral fluminense e, sobretudo, no litoral das escarpas cristalinas. Então, de novo aqui, né, o litoral das escarpas cristalinas, isso aqui a gente já viu, né, que essa característica então são as áreas Serra do Mar mergulhando no oceano, né. A gente tem aí uma análise que a gente fez de propagação de ondas para essa área. Cada pontinho marrom aqui é o número de profundidades registradas. E a gente tem o contorno dos continentes. A gente tem uma usina nuclear, na verdade são duas em funcionamento e uma terceira em construção, né? Bem nesse litoral. Nessa imagem a gente consegue ver algumas coisas. Primeiro, o conjunto da Serra do Mar, né, aproximando do litoral, né? Depois a gente consegue ver também o grande número de ilhas, né, que fazem parte desse relevo da Serra do Mar, mas estão afogados pelo oceano. E uma estrutura de proteção do litoral, aqui nesse caso é um quebra-mar, né, cuja função específica é reduzir a ação de ondas na parte interna. Nessa área aqui é uma área, digamos, exposta até para o oceano, por isso que tem um quebra-mar protegendo de fato essas estruturas, né? E aqui é uma imagem da Praia Brava ao lado. A gente fez um estudo para essa área em 2012, né, depois do acidente nuclear no Japão. A Organização Internacional de Agências Nucleares, ela reviu os protocolos de segurança, né? Então a gente fez um estudo bastante completo aí junto com a COP e o FRJ para mostrar os riscos, né, os riscos ambientais, digamos assim, sobre o qual a usina de Angra estava exposta, né? Então aqui no centro do desenho a gente tem em branco o contorno do continente. Aqui é onde fica a central nuclear Almirante Álvaro Alberto, né, que é a usina de Angra 1, 2 e 3, né, e aqui a gente tem a projeção das ondas, né. Então as ondas de tempestade aqui podem chegar na faixa de 3 metros, 3,5 metros, em condições mais extremas de tempestade. E a gente também percebeu que esse não era o principal risco, né. O principal risco ali nessa região associado a chuvas e deslizamentos de terra na estrada que passa aqui junto à central nuclear, né? Um evento de grandes deslizamentos podem comprometer aí não só a operação da usina, mas como pode comprometer as rotas de evacuação no caso de um desastre, né, como liberação de radiação ionizante. A gente fez aí avaliou chuvas, temperatura, eventos de chuvas individuais, ocorrência aí de tsunamis, né? Então foi uma avaliação bem completa para essa área. Bom, na parte leste do litoral das escarpas cristalinas a gente tem aí a Baía de Sepetiba, que está na imagem, né? É um ambiente de transição entre o compartimento do litoral das escarpas cristalinas e o litoral dos cordões litorâneos, né? Então, essa baía vai se diferenciar do conjunto geomorfológico da Baía da Ilha Grande, principalmente pela presença de uma extensa planície costeira na retroterra, né? Ou seja, aqui na parte interna. O sistema estuarino está isolado do oceano. O sistema estuarino, então, é essa baía. Ele vai ser isolado do oceano por uma extensa planície costeira com cerca de 50 e poucos quilômetros, que é alinhado na direção leste-oeste, formado nas últimas transgressões quaternárias, né? O nome desse sistema, dessa barreira arenosa aqui, é a Restinga da Marambaia. É uma área protegida, né, por ser uma área militar, né? Então
A gente tem aqui a entrada da Baía de Guanabara com algumas ilhas aqui dentro, tá? E ela vai ser exposta apenas a ondulações de sudoeste ou ao vento sudoeste mais forte, o que vai gerar algum tipo de alteração aqui dentro. E como essa circulação que vem de sudoeste, né, é a mais eficiente, ela vai gerar a maior parte da hidrodinâmica aqui dentro, né? A hidrodinâmica aqui dentro normalmente segue esse padrão circular, né? As ondas entram, a circulação oceânica entra, segue um padrão horário aqui de circulação, e é esse padrão horário que forma esse chamado esporão, né? Esporão é essa grande feição aqui, ó, arenosa, que ela é resultante do retrabalhamento dessa parte interna do cordão arenoso, que vai se afinando ao liberar esses materiais, esses sedimentos, e vai permitindo formar esse esporão, tá? Então a circulação interna, ela vai retrabalhando, erodindo a barreira arenosa por dentro e fazendo com que se forme aqui essa linha, parece um pontal arenoso, que por ser dentro de uma baía a gente chama de esporão arenoso. Ok? Então, por ter esse grande segmento, né, essa grande restinga, né, na forma de cordão litorâneo, a gente diz que é um ambiente de transição para o litoral dos cordões litorâneos, que a gente vai ver a seguir. Bom, no litoral dos cordões litorâneos, né, ele é marcado principalmente pela presença de cordões litorâneos ou barreiras arenosas, né, também outro nome, barreiras arenosas, orientados para a direção sul. A gente observa aqui uma grande cordão litorâneo, uma barreira arenosa, aqui na Marambaia, aqui outro na Barra da Tijuca, aqui outro entre Maricá e Ponta Negra, e aqui um enorme que vai pegando Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, até Arraial do Cabo, tá? Então, são essas as feições que deram o nome para esse compartimento de litoral dos cordões litorâneos. Essas feições, nesses cordões arenosos, litorâneos ou barreiras arenosas, foram formadas nas últimas transgressões, né, quaternárias, ou seja, nos dois últimos eventos onde o nível do mar foi superior ao atual, ultrapassou o atual, no Holoceno e no Pleistoceno, e por isso são observadas lagoas costeiras, a retaguarda dessas feições. Então a gente vai ter aqui, a retaguarda dessa não é uma lagoa, mas é uma baía. Aqui, perto da Barra da Tijuca, a gente tem a lagoa da Marambaia, e aqui a gente tem outros sistemas, são sistemas lagunares que são crescentes, né? Aqui a gente tem a Lagoa de Maricá, Guarapina, Lagoa de Saquarema e a Grande Lagoa de Araruama. Então, sempre atrás desses cordões litorâneos, né, nesse litoral, a gente tem sistemas lagunares, o que comprova, basicamente, aqui tem Ipanema e Copacabana com a Lagoa Rodrigo de Freitas aqui atrás, né? Então, essas lagoas, elas são resquícios de um nível de mar mais alto, né? Como se elas fossem, então, evidências de que o nível do mar esteve mais alto e formou essas lagoas. São observadas, então, essas lagoas, a retaguarda das feições, posicionadas na frente de maciços costeiros, né? E aí os maciços costeiros são essas feições do relevo cristalino, aqui o maciço da Pedra Branca, o maciço da Tijuca, né? A Serra da Carioca aqui em Niterói, e a gente vai ter ali em Maricá também maciço da retaguarda, e eles, conforme a gente caminha, né, para o litoral norte do Rio de Janeiro, os maciços vão se afastando. O perímetro dessas lagoas aumenta em direção ao leste devido ao gradual afastamento da Serra do Mar da linha de costa, né? Isso que a gente acabou de ver. Outra importante característica é a ausência de descargas fluviais na linha de costa, de forma que sedimentos modernos continentais ficam depositados nas lagoas. Então, quer dizer isso, toda essa drenagem que vem do continente, ou ela recai dentro das baías, aí a Baía de Sepetiba e a Baía de Guanabara, ou ela recai dentro das lagoas, tá? Aqui no Rio de Janeiro, seja em Niterói, Maricá, Saquarema, toda a drenagem então vai abastecer as lagoas e não diretamente o mar. E possui um enclave geológico, né, pela presença da Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara realmente é um enclave geológico, é um graben, né? A gente tem aí
realmente um relevo mais baixo, associado à presença da Baía de Guanabara, né? E ela funciona como a maior drenagem que a gente tem aqui, a maior centralizadora da drenagem que a gente tem aqui nessa porção do litoral. Esse enclave da Baía de Guanabara, né, então a gente pode descrever da seguinte forma: um litoral retificado, né, retilíneo, como os cordões litorâneos, a Baía de Guanabara se destaca como um ambiente estuarino, na forma de um graben, né, formado aí no Paleoceno inferior entre 56 a 59 milhões de anos atrás. As margens do canal de entrada são rochosas, a gente tem de um lado o Pão de Açúcar, de outro lado lá aquelas rochas que compõem o litoral de Niterói, né? E condiciona a plena abertura desse sistema, né? É possível que, se não houvesse essas rochas, esses maciços aqui, formaria-se aqui um grande cordão litorâneo que fecharia a Baía de Guanabara. Mas como ela permanece aberta, né? Como suas margens são rochosas, não há a formação desse cordão litorâneo. A maior parte dele está aqui na forma de um grande baixio, um grande banco de areia que tem aqui na boca externa da Baía de Guanabara, né? Está submerso. Então, esse é o exemplo da Baía de Guanabara, né? Toda a região metropolitana está em torno dela, né? Ela é um grande sumidouro da drenagem, né? E aí a gente tem praias retilíneas na porção interna, praias semi-abrigadas, como o exemplo aqui de Copacabana, né? E a praia ali de Piratininga, em Cambuinhas, e Itaipu e Niterói, né? São os equivalentes ao Copacabana e Ipanema. E aí a gente vai ter, né, de um lado aqui o litoral da Barra da Tijuca, que já não está dentro da faixa de interferência da Baía de Guanabara, e o litoral de Maricá, aqui também fora da faixa de interferência da Baía de Guanabara. Dentro da Baía de Guanabara a gente tem um ambiente de sedimentação estuarino. O que é isso? Águas mais calmas permitem a sedimentação de materiais mais finos, né? Então, de uma forma geral, o fundo da Baía de Guanabara é composto por lamas, né? Lamas, o que são? São siltes e argilas, né? Em alguns lugares a gente vai ter aqui alguma lama arenosa, né, com uma mistura maior com areias, né, onde aumenta a energia, a gente tem menos possibilidade de depositar lamas, então aumenta proporcionalmente o conjunto a fração de areias. E na boca da Baía de Guanabara, aqui, como eu disse, é um grande banco arenoso, né, já com uma área de maior dinâmica, com a água mais agitada aqui na boca da Baía de Guanabara. Não se formam depósitos de siltes e argilas, uma vez que essas partículas precisam de águas muito calmas para serem depositadas, né? E aqui uma modelagem para a boca da Baía de Guanabara, né, que sob ação de ondas de tempestade, né, ondas de tempestade estão aqui nessa figura, que é o sudeste brasileiro, né, em branco. O litoral do Rio de Janeiro está aqui e a Baía de Guanabara está bem aqui no meio. Ondas de tempestade aqui chegam a 5 metros, 6 metros com tranquilidade aqui no Atlântico Sul, e essas ondas se aproximam no litoral do Rio de Janeiro, né, causando como elas vêm de sul, né, esse litoral da Baía de Guanabara está voltado diretamente para o sul, você tem agitação oceânica um pouco mais intensa. Bom, essa parte do litoral, toda ela, está exposta diretamente às ondulações de tempestade oriundas de frentes frias, como eu disse, normalmente das direções sudoeste, sul e sudeste. Essas ondulações atingem, em média, alturas significativas maiores do que 4 metros. Né? Ondas de tempo bom, né, que vêm de leste e de nordeste, sofrem forte efeito de refração pelo alinhamento leste-oeste da linha de costa, e geram as condições de menor energia que a gente vê nesse litoral. Então, novamente, aquele evento de tempestade. Aqui é um exemplo da Barra da Tijuca, né? Essa onda aqui, essa base desse pier tinha 8 metros, então essa onda chegou aqui mais ou menos 8 metros.
Então essa é a típica forma da agitação oceânica que chega nesse litoral. Tá? Eu falei de 8 metros aqui, isso é na Barra da Tijuca, mas se você for no litoral de Arraial do Cabo, as ondas também chegam com essa altura, nas condições máximas. Bom, por que o nome cordões litorâneos? Né? Os cordões litorâneos são barreiras arenosas alongadas e extensas, né? Apoiadas em promontórios rochosos, formadas por oscilações do nível do mar. Em alguns pontos do estado são observados na forma de duplos cordões litorâneos, ou seja, tem um atrás do outro, sendo mais interno associado à última transgressão no Pleistoceno, há cerca de 120 mil anos antes do presente, e o cordão arenoso mais voltado para o oceano, né, está associado à última transgressão no Holoceno, cerca de 5, 6 mil anos antes do presente. O cordão mais antigo é mais largo e mais alto, né, chega mais ou menos 10 metros acima do nível médio do mar, e o cordão atual, frontal, é mais estreito, está aproximadamente 5 metros acima do nível do mar atual. Não é que ele se formou com o nível de mar a 5 metros, o nível do mar não chegou a tudo isso, né, na última transgressão, mas é que acima do cordão litorâneo a gente ainda tem aí o recapeamento por dunas frontais, né, esse recobrimento eólico aí, ele faz com que o cordão litorâneo seja espesso. Para a gente entender melhor um pouco esse modelo, a gente tem aqui um exemplo em Arraial do Cabo. A gente tem um cordão litorâneo frontal aqui, ó, onde associado à praia atual. Aqui no reverso a gente tem a planície costeira, que a gente vai ter essas lagunas, aqui, ó, que a gente chama de lagunas intracordões, que ela fica entre os cordões, e um outro cordão arenoso aqui atrás, né, cheio de dunas em cima, que vai ser margeado lá na sua porção interior por uma outra grande laguna, nesse exemplo aqui a Laguna de Araruama. Se a gente traça um perfil do A para o B, a gente vai ter a Lagoa de Araruama aqui no A, o cordão litorâneo, que é mais alto e mais espesso, né? Está mais ou menos aqui. Depois a gente vai ter essas lagunas menores aqui, mais rasas, que ficam entre os cordões arenosos, né? As barreiras arenosas, que são essa laguna intracordões aqui. E depois a gente vai ter o cordão holocênico, né, que é o Hzinho, que é mais ou menos esse, que vai separar o continente, né, do oceano. Aqui já na posição B está o oceano. Alguns dos aspectos morfodinâmicos, né, a gente utiliza perfis para tentar entender isso de forma mais clara. A gente tem aqui 4 exemplos, né? Na Barra da Tijuca, aqui o exemplo da sobreposição dos perfis. De novo, a gente pode ver essas linhas aqui ondulantes, né? A formação de bancos de areia. Esses bancos de areia são sempre móveis, então eles migram, ora em direção à praia, ora eles migram em direção ao fundo, né? Então eles estão sempre em movimento. A oscilação vertical aqui chega na ordem de quase 3 metros para uma mesma posição. Para uma mesma profundidade, a gente tem variações. Um dia ela pode estar com 1 metro de profundidade, no outro dia ela pode estar com 3,5 metros de profundidade, por exemplo, ou 4 metros. Aqui um exemplo também em Ipanema, uma oscilação vertical menor, né, porque a Ipanema é uma praia que está um pouco mais abrigada das ondas de tempestade em função dessas ilhas aqui, esse arquipélago de ilhas aqui. E aqui o exemplo das áreas com maior hidrodinâmica, que são as áreas da praia da Maçambaba, né? que essa aqui fica em Saquarema, e essa aqui fica em Arraial do Cabo. Maçambaba Oeste, Maçambaba Leste. A gente vê aqui em amarelinho grande variação entre o levantamento de campo e outro, né? O que mostra que essas praias estão sujeitas a um ambiente de alta energia, que faz com que os bancos de areia, né, e o formato da praia mude bastante ao longo do tempo. E isso muda em função da ação de ciclones e centros de baixa pressão no oceano, como eu disse, geram as tempestades que vão chegar até aqui o Rio de Janeiro. Tá? Então,
As tempestades, as ressacas que a gente vê estão associadas a esses sistemas de baixa pressão que vão ocorrer aí aqui para esse litoral durante 6 ou 7 vezes por ano, né, com ondas que podem ultrapassar os 4 metros de altura. A gente já viu as cartas sinóticas, né? A gente tem os centros de alta pressão intercalados com os centros de baixa pressão. Essa é uma imagem aqui de maio de 2007, a gente vê quantos centros de baixa pressão estão aqui no oceano, né? Isso aqui representam sistemas de tempestade que já passaram, e esse aqui são sistemas de tempestade que vão se aproximar, então as ressacas, né? Esses Bzinhos aqui no oceano representam isso. E aqui um ciclone muito bem definido nessa imagem, né? Também já está bem distante do litoral, mas ele está muito bem definido o seu padrão de geração de ondas. É um sistema de baixa pressão forte, tá? 956 é uma baixa pressão bem forte. Amorim e Bulhões determinaram aí a trajetória dos centros de baixa pressão, né? Então eles circulam normalmente de oeste para leste, tá? Alguns se inflexionam um pouquinho para a direção nordeste, né? Mudam sua ação, mas no geral eles passam, né, ao sul do litoral brasileiro pelo oceano, mas uma vez que eles passam sobre o oceano eles geram ondas, e uma vez que essas ondas são geradas elas vão se propagar até atingir o litoral sul, sudeste, às vezes até nordeste do país. E são esses sistemas que formam, como eu já disse, também as ressacas. Ressacas é um termo popular ou não técnico para designar fortes tempestades no oceano. Tá? Normalmente elas ocorrem somando os ciclones, que, como eu disse, né, são gerados pelos centros de baixa pressão atuando com ventos fortes sobre o oceano. Esses centros de baixa pressão e ventos fortes geram ondas de tempestade. Soma essas ondas de tempestade os períodos de marés altas, né, pré-mar, de lua cheia ou lua nova, e esses ventos fortes vindo do mar, gerando os eventos então que a gente chama de ressacas ou maré meteorológica, tá? Do inglês storm surge. Esse é um exemplo das ondas de tempestade sendo geradas aqui no oceano. A gente tem aqui o litoral sudeste-sul, sudeste brasileiro. Aqui o exemplo pra gente é o Arpoador, tá? E aqui no litoral das cordões litorâneos. Então, as ondas chegam até aqui mais ou menos 5 metros, mais ao sul, mas mesmo que elas estejam passando distante do litoral, elas vão se aproximando com o passar das horas, tá? Então, normalmente um evento de tempestade aqui para nós dura algo em torno de 36 horas, né? Ou seja, um dia e meio. Uns que são maiores, outros são menores. Aqui é um exemplo dessas ondas de tempestade em junho de 2016 em Arraial do Cabo. A gente, normalmente, quando a gente está fora do mar, a gente tem a impressão de que o mar não está tão energético quanto ele realmente está. Então, apesar da gente não conseguir observar ondas gigantes, a gente pode ver muita energia, muita água em movimento, um grande volume de espraiamento da maré baixa durante esse evento, que foi o mesmo evento que eu mostrei naquela animação anterior, só que aqui é no litoral de Arraial do Cabo. Essas tempestades geram impactos no litoral, né? E Salinger, em 2000, ele propôs uma escala de impactos de ondas de tempestade. Não é uma escala para determinar como foi a tempestade, mas sim o que ela causa no litoral, né? A gente tem basicamente 4 tipos de impactos de ondas de tempestade, variando do mais fraco, nível 1, até o mais forte, nível 4. Para a gente observar esses impactos, a gente tem que considerar 2 coisas, né? Três limites, né? O recuo mínimo, ou seja, a parte mais baixa da onda, e o alcance máximo, ou seja, a parte mais alta que ela alcança numa praia. E aí a gente tem aqui a duna, que é o D, ou a berma, né? Pode ser normalmente a duna da praia, a parte mais cheia de areia de uma praia, né?
Quando a ação das ondas, né, do espraiamento das ondas, chega só na base da duna, né, o máximo do espraiamento das ondas chegam na base das dunas, a gente tem o regime de Swash. O espraiamento fica confinado à face da praia, né? Durante a ressaca, a face da praia é erodida e os sedimentos vão ser transportados para offshore, para o fundo. E após as ressacas, os sedimentos retornam gradualmente à praia, que pode ser pouco alterado. Então essa é a condição mais simples, associada às ressacas mais fracas e ao momento em que a praia está mais cheia de materiais. O outro regime é o chamado regime colisional, né, onde o espraiamento da onda, que é o Rmax, colide com a base da duna frontal, ocasionando o escarpamento, a formação daqueles degraus, né, além da erosão da face da praia. Os sedimentos são transportados para offshore e não retornam facilmente à praia, né, demorando aí mais tempo, podendo configurar a erosão. Esse exemplo aqui é muito comum do regime colisional, é muito comum aqui no Rio de Janeiro, e ele forma aqueles degraus que a gente vê na praia, né, aquelas escarpas que a gente vê na praia. É bem comum, a gente possivelmente vai ter imagens sobre isso. O regime de overwash é quando o alcance máximo do espraiamento ele ultrapassa a altura máxima das dunas, né? E o espraiamento então excede a elevação da primeira linha de defesa, que é essa duna, o topo da duna, o topo da berma. Parte dos sedimentos é transferidos para offshore, né? Vai ser empurrado em direção ao oceano e parte desses sedimentos vão ser depositados atrás da duna, tá? Então, em praias urbanas como no Rio de Janeiro, é quando as ondas começam a jogar areia em cima do calçadão e da ciclovia. É o típico regime de overwash. E o regime de inundação é o pior, né? É quando o nível do mar sobe tanto durante uma ressaca que toda a parte da duna vai ser inundada pela ação das ondas. Eu tenho uma aula e algumas palestras específicas sobre isso no canal do Geocosteira para quem quiser observar. Bom, para se calcular o impacto das ressacas, é bom estimar quais seriam as ondas extremas, né? Aqui para o litoral sudeste brasileiro, as ondas, sobretudo para a Bacia de Campos e Bacia de Santos, as ondas extremas são calculadas com 9,5 metros, ou seja, dentro de 100 anos, num período de 100 anos, as ondas mais altas elas vão ter 9,5 metros de altura, tá? Mas é possível que esses dados aí já calculados há 10, 15 anos já estejam subestimados, tá? É bem possível que essas ondas de 9,5 metros de altura já estejam ocorrendo. Então, nesse contexto, eu fiz algumas simulações com essas ondas extremas que poderiam chegar no litoral do Rio de Janeiro. Já publiquei esse trabalho, né? E aqui a gente tem um exemplo para esse litoral dos cordões litorâneos, né? Vou mostrar alguns exemplos. Bom, como a gente entende essa imagem? Em branco está o contorno do continente. Aqui, por exemplo, é o Rio de Janeiro. Aqui desse lado, Niterói. E a parte colorida representa a água, tá? Aqui, de fato, é a Baía de Guanabara. E quais são essas feições? Bom, aqui a gente tem a praia de Copacabana. Aqui a praia de Icaraí, Niterói. Aqui a gente tem a praia de Piratininga e Camboinhas. Aqui a gente tem a praia de Itaipu e Niterói também. Aqui nesse cantinho a gente tem a praia de Itacoatiara. Aqui a gente tem um lugar que chama Fortaleza da Laje, que é uma pequena ilha na boca da Baía de Guanabara. Aqui é o aeroporto Santos Dumont. E aqui é o Museu de Arte Contemporânea em Niterói, tá? Só para a gente ter como referências. Em cinza a gente tem ondas simuladas de 9 metros, acima de 9 metros, em vermelho ondas entre 8 e 9 metros, em laranja entre 7 e 8 metros, em amarelo entre 6 e 6 metros, em marrom entre 5 e 6 metros, em verdes ondas entre 3 e 5 metros, em tons de azul ondas com menos de 3 metros, né, durante uma tempestade. Então a gente fez essa simulação e logo depois eu comecei a observar as ressacas que ocorriam e as imagens, né? Essa é, por exemplo, uma imagem na Fortaleza da Laje, que é um daqueles lugares que indiquei, na boca da Baía de Guanabara. Reparem, aqui a gente já está dentro da Baía de Guanabara, mas bem perto da boca dela. Então essas ondas chegaram aí a pelo menos 6 metros,
6,5 metros durante essa ressaca em 2016, tá? Mas de lá para cá já houveram outras e a gente já tem registros até de ondas maiores nessa área. Aqui também na praia de Taquatiara, né, que não está dentro da Baía de Guanabara, mas está nessa margem aí, ainda é influenciada pelo formato da boca da Baía de Guanabara, né? Então áreas relativamente protegidas também podem ser expostas, essas com ondas fortes de SSE, também uma onda, eu trago sempre foto de surf, porque a gente tem a referência do tamanho do surfista, né, comparando com a parede de onda que foi gerada. Aqui dentro da Baía de Guanabara, no aeroporto Santos Dumont, esse aeroporto chegou a ser interditado por algumas horas e algumas vezes durante ressacas, porque uma parte do estraiamento das ondas, aqui no regime que a gente chama de regime de inundação, né? As ondas estão arrebentando acima do limite, no caso não é barreira arenosa, né? Mas aqui do limite da estrutura, né? As ondas aqui a gente chama de galgamento das estruturas. As ondas galgaram as estruturas, né? Interromperam a operação aeronáutica aqui dentro. Também dentro da Baía de Guanabara, aqui o Museu de Arte Contemporânea em Niterói, como eu disse, né, a boca da Baía de Guanabara está lá atrás. Essas ondas geraram aí o impacto colisional, destruindo parte da estrutura construída pelo homem, né, do calçadão. Já observando essas ondas extremas para a zona sul do Rio de Janeiro, a gente tem aqui de novo em branco o contorno do continente, tá? A gente tem aqui o início da Barra da Tijuca, aqui São Conrado, aqui Leblon, Ipanema e Copacabana. Tá? Aqui é aqueles arquipélagos de ilha e a escala de cores, né, com a altura máxima das ondas, com ondas de 9 metros. Nessa posição aqui na praia de São Conrado, eu já tinha feito essa simulação mais ou menos, acho que foi em 2011 e 2013. E bem aqui nessa posição eu já tinha percebido que existia uma convergência. Repare, quando a linha vermelha está mais perto do branco, é porque aqui as ondas estão mais fortes, né? Então reparem, aqui a gente tem o laranja, o vermelho chegando com onda de 8, 9 metros. Aqui o laranjinha com 7, 8 metros, bem junto da linha de costa do branco. Não quer dizer que exatamente essas ondas ocorreram, mas quer dizer que existem umas posições no litoral que estão mais expostas às ondulações mais fortes, né? Se a gente comparar aqui com o canto de Copacabana, né, que está protegido, essa área aqui é uma área muito mais exposta a essas ondas. E foi justamente nesse ponto onde houve a queda dessa ciclovia, né, em 2015. Aqui uma foto do jornal o Globo, minutos depois, né, da queda da ciclovia. Ondas muito fortes durante uma tempestade escalaram aqui o promontório rochoso e atingiram em cheio essa ciclovia, matou 2 pessoas, uma tragédia que poderia ter sido muito pior a depender do horário, né? Era um feriado, um dia de sol, muita gente pedalando. Naquele momento só haviam 2 pessoas que caíram e morreram. Aqui outro detalhe disso, né? E a gente tem comunicado, né, junto à mídia, aos órgãos de divulgação, o risco, né, desses eventos de tempestade, sobretudo em São Conrado. E aqui mostro as minhas publicações antes desse evento. Em Copacabana, durante as ressacas, os efeitos são a supressão, né, a eliminação da faixa de areia, mais ou menos uma faixa de 1,5 km de praia. Tem os efeitos de destruição de infraestrutura urbana e inundação da orla, né, o que gera aí, os impactos não são tão graves, mas para colocar isso no lugar, gasta-se dinheiro público. Em Ipanema, no Arpoador, os efeitos são semelhantes, né? A Praia do Arpoador é uma das praias que desaparece, né? Porque o efeito colisional encontra uma estrutura costeira, amplifica a capacidade das ondas em transportar as areias para o fundo, porque as ondas batem aqui e essa energia é rebatida de volta para o fundo. E quando essa energia é rebatida de volta para o fundo, ela transporta as areias que estão aqui embaixo. A resultante é uma praia que fica sem areia por pelo menos 1 ou 2 meses por ano. Tá? Depois, em condições mais tranquilas, essa areia retorna, né?
Então, aí no arpoador, aqui em Ipanema, né, os mesmos efeitos. Aqui, o efeito de overwash, quando as ondas ultrapassam o limite de altura da praia e jogam, né, as areias aqui para a pista, né, rolamento. E, eventualmente, quando tem ressaca, a praia perde não só na largura, mas ela perde também na altura. Então esse volume de areia que é transportado durante ressacas acaba exibindo tudo de horrível que tem por baixo das areias, né? Aqui encanamentos, aqui blocos de rochas e tem muitas outras estruturas enterradas aí, soterradas, que a gente no dia a dia não observa. Aqui são ondas extremas para a zona oeste do Rio de Janeiro. Mesmo exemplo, a gente já viu essas figuras na Barra da Tijuca, né? E aqui na Praia da Macumba, na Praia dos Bandeirantes, né? Lá no Recreio, também ondas muito altas, quando interagem com os costões rochosos, elas amplificam, né? Então a gente vai ter realmente muita energia direcionada para o litoral. Bom, chegando para o litoral da Bacia de Campos, esse segmento litoral é fortemente influenciado por ventos de nordeste, né, que estão aí representados na setinha. Por que são? Porque o litoral ele muda a sua orientação. Quando chega aqui no Cabo Frio, a linha de costa que era alinhada leste-oeste, voltada totalmente para sul, ela passa a ter um outro alinhamento, né? De uma forma geral, esse alinhamento aqui é de nordeste, nordeste para sul-sudoeste. E esse alinhamento faz com que o litoral seja mais exposto para sudeste e para leste também, né, para o quadrante leste. Então as ondas de tempestade sofrem forte efeito de difração. As ondas de tempestade elas vêm de sul, né? No Cabo Búzios e no Cabo de São Tomé, de forma que vastas áreas desse litoral são protegidas frente às tempestades. Então aqui a orientação do litoral muda, né? A forma como os ventos e as ondas vão interagir ou vão afetar esse litoral também muda, né? Aqui a gente tem o padrão de ondas nesse gráfico, esse é um gráfico direcional. A gente vê que a maior parte das ondas ainda vem aqui de sul, sudeste e nordeste, e aqui é uma frequência de direção dos ventos que são basicamente dominados por esses ventos alísios de nordeste. Aqui é uma noção que a gente pode ter do transporte litorâneo, né? No litoral norte da Bacia de Campos. A gente tem aqui a feição mais protuberante, que é o Cabo de São Tomé. Ao norte do Cabo de São Tomé, o transporte é para o sul. Ao sul do Cabo de São Tomé, o transporte é para o norte, tá? Então, esse transporte que vem do norte para o sul e esse que vem do sul para o norte, elas formam esse cabo arenoso, né, que é o Cabo de São Tomé, aí no município de Campos dos Goytacazes. Bom, a Bacia de Campos tem grande heterogeneidade fisiográfica, ou seja, as paisagens elas mudam muito. A gente tem praias de água clara e enseadas com areia branquinha em Cabo Frio, passando por uma situação um pouco intermediária em Búzios, que é esse exemplo da imagem aqui de baixo, né? Praias de enseada, praias encaixadas, algumas viradas para várias direções, algumas bem calmas, outras nem tanto. Uma extensa área de restinga, né? Uma grande área de restinga preservada aí no Parque Nacional de Jurubatiba, que engloba aí 3 municípios, Macaé, Carapebus e Quissamã, já no litoral norte fluminense. E no extremo do litoral norte fluminense a gente tem um ambiente de falésias, né? Falésias ativas aqui em São Francisco de Itabapoana. Então existe muita diversidade na paisagem no litoral norte fluminense, ou seja, no litoral da Bacia de Campos. Bom, nós fazemos monitoramento, né, por perfis de praia. A gente tem aí equipes treinadas para monitorar a dinâmica dessas praias, e é um tipo de trabalho que a gente faz aí com bastante frequência.
Búzios, por exemplo, a gente tem os efeitos de ondas, né, que permitem modificar bastante essa paisagem. Repare, essa é uma praia de enseada, né, com pouquíssima areia. Por que tem pouca areia? Porque a areia que tinha já está sendo gradualmente erodida, né? Então tem pouco material disponível. É uma praia com tendência ao desaparecimento, né? A Praia Brava, em Búzios, né? A gente tem aqui uns levantamentos feitos. A gente percebe realmente uma tendência. Essa linha preta mais grossa aqui seria uma praia equilibrada, né? E essas linhas que estão abaixo são as nossas medições, né? Então a Praia Brava, ela é uma praia que está em erosão, porque as medições apontam que ela estaria abaixo da sua condição de equilíbrio. Aqui, durante um evento de tempestade na praia de Jeribá, a gente teve aí em duas posições, apenas em uma tempestade, 72% do volume de areia da praia erodido durante uma ressaca. Em outro ponto, 66%, ou seja, 2/3 da areia da praia foi erodida durante uma ressaca, né? Isso vai mudar de praia para praia, vai depender muito da direção para que a praia está voltada, né? Jeribá é uma praia voltada para sudeste. Existem algumas tempestades de sudeste bem fortes, que foi o caso dessa de 2010. E aqui a praia de Tucuns, que é um pouco mais protegida, mas além de ser mais protegida, tem um volume de areia maior, né? Então essas praias mais protegidas ou com volume de areia maior, elas são menos propensas a perder muita areia, né? Então esses levantamentos, esse monitoramento de campo serve para a gente perceber como a praia se comporta durante ondas de tempestade. Essa praia de Jeribá, ela se recuperou cerca de 18 meses depois. Aqui o litoral entre Búzios e Macaé, né? Nessa porção do litoral começa a influência da sedimentação fluvial na zona costeira. Então lembre-se, lá no litoral das escarpas cristalinas a gente não tinha, apesar de chover muito, não tem muitos rios, né? Então não tem muita influência fluvial. No litoral dos cordões litorâneos, toda a drenagem continental recai para dentro das baías ou das lagoas costeiras, não chegando no mar, né? A gente não vai ver rios depositando no mar, mas já que a partir do Cabo Búzios a gente começa a ter rios movimentando, né? Bastante água e material para dentro da zona costeira. Então até a tonalidade do mar ela muda, né? Enquanto a gente tem no Rio de Janeiro, em Angra e até Arraial do Cabo água azul no mar, né? Já chega aqui a partir de Búzios em direção ao norte, a gente tem uma condição bem diferente. A água do mar começa a ficar uma tonalidade mais escura, sobretudo pela sedimentação fluvial, né? Os rios transportando aí materiais, seja pelo fundo, seja materiais em suspensão, promove uma entrada maior de materiais dissolvidos no oceano, mudando a tonalidade da água. Aqui um exemplo, aqui a gente vai ter, só nesse arco a gente vai ter o rio Una, aqui perto de Búzios, e o rio São João, aqui em Casimiro de Abreu, né? Então a gente tem aqui um exemplo da praia de Verão Vermelho. É uma praia que recebe boa parte da sedimentação do rio São João, né? E sedimentação de rio, a gente já sabe, são materiais normalmente finos. Então a tonalidade da água vai ser mais escura, o material da praia vai ser mais fino, né? Então, pelo material ser mais fino, a gente tem um perfil de praia muito suave, né? A praia, digamos, é muito plana. Você pode andar para dentro da água aqui durante umas dezenas de metros, sem que você note grandes variações de profundidade, tá? Então esse é o exemplo aqui da praia de Verão Vermelho, né? Um perfil que a gente chama de dissipativo. As ondas vão perdendo energia gradualmente porque o fundo é muito plano, né? Mas logo ao norte, aqui da foz do Rio São João, a gente não tem a influência da sedimentação fluvial. A gente já tem praias com areias mais grossas, com um aspecto bem íngremes, né? Reparem aqui no perfil, com um aspecto de erosão, porque as ondas elas não conseguem ser atenuadas pelo fundo do mar, porque o fundo do mar aqui localmente é muito íngreme. E essa sedimentação, a presença ou a ausência dela molda definitivamente a morfologia das praias ali perto. Aqui nesse trecho entre Barra de São João e Rio das Ostras, a gente tem um trecho forte de erosão
E eu posso exemplificar usando o exemplo da Praia da Tartaruga. Vamos dar uma olhada. Bom, essa era a Praia da Tartaruga no final da década de 90, né? É uma praia grande, assim, uma praia de enseada, com águas calmas, muita gente na praia, existia ali campo de futebol, barracas de praia, quiosques, embarcações de pesca, né? Uma comunidade de pescadores que ficava aqui com seus barcos de pequeno porte aqui na areia. Mas em 2001 houve uma ressaca. Essa ressaca de 2001 afetou frontalmente a praia, foi uma ressaca de sul-sudeste, com uma direção bastante peculiar, específica, com uma energia mais alta que as demais ressacas, e fez com que essa praia fosse severamente afetada, ou seja, as ondas ultrapassaram o limite da praia, né? A gente houve o regime aí de inundação, as ondas só foram paradas pelo muro das casas, ao qual alguns muros foram inclusive perdidos, tá? Durante esse evento de tempestade, e isso gerou danos permanentes. Muitos muros tiveram que ser construídos e a praia, desde então, nunca mais se recuperou. Inclusive as instalações da própria Defesa Civil Municipal estavam em risco, né? E aqui a gente já vê nessa foto algumas tentativas de contenção, né? A gente vê aqui rochas amarradas com esse arame, né? Que são estruturas de proteção, né? São que a gente chama de enrocamentos, né? O riprap, para proteção, também colapsou nas ressacas subsequentes. Ou seja, em um evento de tempestade, a areia foi toda erodida, e uma praia sem areia é uma praia desprotegida, né? Uma praia que a areia, ela funciona como uma proteção do litoral. Um litoral sem areia é um litoral desprotegido. Então a gente fez um diagnóstico para a prefeitura, né? Esse diagnóstico envolveu coleta de sedimentos no fundo, elaboração de perfis de profundidade, para a gente tentar entender um pouco isso. E a gente entendeu que, a depender das elevações próximas do nível do mar, a gente sempre pensa no pior padrão, né? A praia recuaria ainda 66 metros. E é o que vem acontecendo de lá para cá, né? A praia é esse segmento aqui. Se a gente der um zoom, a gente vai ver que ela já está... o arco de praia nunca se recuperou, né? Muitas obras costeiras que foram construídas e dimensionadas também colapsaram em ação de ressacas subsequentes, e a tendência desse arco ampliar, e aqui atingindo ainda mais a estrada, que é uma estrada estadual importante aqui no Rio de Janeiro, que é a rodovia Amaral Peixoto. Indo mais para o norte, a gente tem o litoral entre Macaé e Itabapoana, né? O Macaé também tem um rio bastante importante, e Itabapoana é o extremo norte do segmento, né? A gente tem como principal feição o Cabo de Santo Tomé, que é esse cabo arenoso, que é essa protuberância arenosa no litoral, né? Ao norte do Cabo de Santo Tomé, as praias são mais expostas às ondas de tempo bom, né? Que vem de leste-nordeste, leste e leste-sudeste, né? Então aqui leste-nordeste, leste e leste-sudeste. E ainda aqui nessa posição, essas ondas são mais abrigadas das ondas de tempestade. As ondas de tempestade, elas vêm aqui, como a gente já viu, de sul-sudoeste, de sul e de sul-sudeste. O litoral entre Macaé e Cabo de Santo Tomé é mais exposto a essas ondulações de tempestade, né? Então, até o Cabo de Santo Tomé é mais exposto a tempestade, a partir do Cabo de Santo Tomé é menos exposto de tempestade, mais exposto às condições de tempo bom. Então, nós fizemos um modelo de ondas de tempestade para o litoral da Bacia de Campos, simulando várias condições, né? E a gente percebeu aquilo que a gente falou no slide anterior, que a depender da posição que a gente está considerando, vai ser mais ou menos exposto muito às ondas de tempestade, muito em função da direção do litoral, né? Da orientação da linha de costa. A gente fez algumas simulações publicadas em 2015, né? E aí a gente viu que as ondas mais fortes durante tempestades atingiriam 4 e 5 metros, apenas aqui nessas posições do Porto do Açu, Praia do Açu, Lagoa do Açu,
que é bem na protuberância do Cabo de São Tomé. Aqui o diagnóstico de erosão que nós publicamos em 2018, né? E eu fiquei particularmente direcionado para escrever essa parte do litoral da Bacia de Campos. A gente tem aqui a área de Macaé, né, com uma área de erosão aqui, que aqui está escrito Praia das Conchas, mas é a Praia da Barra de Macaé, que é uma porção logo ao norte do Rio Macaé, e essa praia mais ao sul do litoral de Macaé, que envolve aqui Praia dos Cavaleiros, Praia do Pecado e o Porto da Petrobras aqui na Praia de Imbetiba. Então essa área com setinhas vermelhas são as áreas onde ocorre erosão aqui em Macaé. Os impactos são aqueles impactos que a gente já viu, aqueles colisionais, né, onde o espraiamento das ondas erode e escava a base das dunas. Nesse caso, a base das dunas é o calçadão, né, de fato, mas o oceano não escolhe se vai erodir duna ou se vai escolher erodir o calçadão, ele vai erodir tudo que tiver na frente, e ele faz isso retirando as areias por baixo, né. A gente vai ver aqui a areia escura é uma evidência de erosão. Então, ao colapso dessa estrutura em função dos impactos colisionais, aqui alguns outros exemplos, mesmo que hajam estruturas de proteção, elas não protegem para sempre, elas têm prazo de validade. Aqui uma imagem que ficou muito embaçada em função das condições meteorológicas, que mostra as ondas de tempestade aqui já no lugar da Barra de Macaé, que próximo à Foz do Rio Macaé, que é uma área onde já tem uma população lá que enfrenta esse risco de erosão costeira, já tem essas rochas aqui visando a contenção, mas como eu disse, essas rochas, essas intervenções, elas têm um prazo de validade limitado, né? A gente começa a observar aqui, né, já é uma área de ocupação de baixa renda, né, possivelmente ocupação irregular, que tem que lidar ainda com, além de todas as mazelas sociais, ainda o risco ambiental de sofrer erosão e inundação costeira, né? E aqui a gente mostra aí parte dessas estruturas, desses muros já colapsados em função da ação das ondas. Indo em direção ao norte, a gente tem aqui o litoral de Campos de Goytacazes, né? A gente tem duas áreas críticas de erosão que são aqui ao sul, perto do lugar chamado Barra do Furado, e ao norte. Aqui ao sul ocorre o efeito da transposição de ondas, né? O efeito colisional e o efeito de overwash, o efeito de transposição de ondas, né? Ele é bem comum, né? As ondas ultrapassam o limite da praia e jogam a areia para trás do cordão litorâneo, né? Menos mal, porque essa é uma área basicamente desocupada, um litoral rural, né? Mais uma sequência de imagens. Aqui a destruição das benfeitorias, né, das estradas, e todo esse litoral ele recuou em função de uma obra costeira que foi dimensionada aqui atrás, que é a obra da Barra do Furado, fez com que esse litoral sofresse recuo erosivo natural, né? E fora esse recuo erosivo, a gente ainda tem a ação de ondas de tempestade que possibilitam esses impactos aqui na orla. Aqui os impactos em outra área desocupada, no litoral de Campos, ao norte, né? A gente vê nitidamente aí as ondas atingindo a base das dunas frontais, promovendo o seu escarpamento, né? Esse aqui seria um exemplo do regime de swash, o regime de espraiamento. E aqui outro exemplo do regime colisional, quando há uma erosão da base das dunas frontais, né? A gente vê aqui o alinhamento de dunas, mas há uma estrada construída em cima das dunas que vai sendo colapsada toda vez que eventos de maior energia ocorrem. Reparem que a gente, olhando aqui, a gente tem uma praia com 40, 50 metros, né? Que não parece que está em erosão, mas durante condições de tempestade, na maré cheia, as ondas chegam aqui embaixo e escavam.
Ainda em direção ao norte, já no município de São João da Barra, né, a gente tem um porto aqui perto da praia Barra do Açu e tem a praia de Atafona, dois lugares que também sofrem com erosão. Nessa área do Porto do Açu, a gente tem uns impactos associados ao dimensionamento das obras, né? O Porto ele construiu alguns moles, aqui tem um exemplo do Mole Sul. Ocorre que nesse litoral há intenso transporte de sedimentos longitudinais, né? Como a gente já viu, as areias ora migram para o sul, ora migram para o norte. No momento do ano que as areias migram para o norte, que é no período do outono e inverno, onde há a ocorrência de ondas de quadrante sul e sudeste, esse transporte é feito e os materiais vão ficar retidos junto ao Mole Sul, né, promovendo a acumulação de sedimentos. Isso não é um problema em si. O problema em si é que no período de primavera e verão, onde haveria a inversão do transporte de sedimentos, ou seja, as areias começariam a oscilar ou a correr pelo litoral no sentido oposto, de sul para norte, de norte para o sul, esse material que seria movimentado não está mais disponível, porque ao chegarem aqui, as ondas ficam barradas por essas estruturas e essas areias que foram acumuladas, elas não entram novamente no sistema da praia. Então a gente tem uma parte de onde esses sedimentos saem, né, que depois haveria a reposição pela inversão do transporte, não há essa inversão do transporte em função das estruturas, e essa área que receberia os sedimentos na outra época do ano, ela entra em déficit, porque ela perde num momento do ano e recebe no outro, mas quando ela deixa de receber, ela não vai receber os materiais, ela vai chegar no outro inverno, vai começar a perder areia de novo e assim cada vez mais, né? Então esses são os impactos de se colocarem estruturas perpendiculares no litoral, onde o transporte de sedimentos é de rumo dominante. Então, a gente já viu isso. No Cabo de São Tomé, nessa área onde está o porto, a gente tem intenso índice de mobilidade horizontal da praia, ou seja, de uma época do ano para o outro a praia pode se mover 100 metros, né? Mas isso acaba que se compensa ao longo do ano, ela perde 100 metros, depois ganha 100 metros. A gente tem esses impactos cumulativos, né, gerando problemas de erosão. Aqui a gente pode ver uma praia já bastante fragilizada, bastante estreita, sujeita a impactos de tempestade, como já mostra aqui uma pequena escarpa na estrada. Aqui também. Aqui a estrutura do mole, né, do porto, e aqui as escarpas na praia, mostrando aqui as ondas já alcançando a escarpa. Aqui a mesma coisa, idem. E já outro problema típico é a migração das dunas costeiras, né? A Tafona é uma posição bastante peculiar no litoral norte fluminense. A gente tem um problema grave de erosão costeira e associado a esse problema a gente tem um problema também grave de migração das dunas. As dunas aqui elas são altas, normalmente em alguns lugares elas ultrapassam os 10 metros de altura e elas são bastante estreitas, né? E logo junto a essas dunas a gente tem aí a cidade. Ocorre que no período de ventos mais fortes essas dunas começam a migrar em direção à cidade, causando esse tipo de transtorno, que é a interdição de ruas e avenidas e praças e invasão de residências, né? Então já tem relatos de casas que foram soterradas, muros destruídos e todo, pelo menos ano sim, ano não, a gente tem esse tipo de transtorno. A prefeitura tem que pedir autorização e conseguir fazer a remoção mecânica dessas dunas, fica lá um tratorzinho empurrando, né? O que não garante que no outro ano voltará a ocorrer danos às casas, né? Então aqui já é a duna movimentada em direção à praia novamente. E nessa área, além desse problema das dunas, a gente tem um problema clássico da erosão costeira, porque a Tafona está posicionada junto à foz do rio Paraíba do Sul. Aqui a gente tem duas imagens com mais ou menos aí 30 anos de diferença. Essa vila de Atafona, aqui na imagem do DNOS, e aqui
adquirida pela imagem do projeto Datafolha em 2003. Toda essa parte na frente aqui da linha vermelha já foi erodida, né? Já foram mais de 200 casas erodidas nesses anos todos. A gente já falou muito sobre esse tema, no canal tem outros vídeos com dados até mais recentes disso, né? Mas esse processo erosivo já é permanente, é crônico, já foi identificado há mais de 40 anos, né? O professor Gilberto Peçanha Ribeiro, em 2005, estimou taxas de recuo de até 7,4 metros por ano nos pontos mais críticos, né? O que há de certo em Altafona esse cenário permanente de destruição. Esse é um hotel que já caiu, eu acho que caiu no ano de 2008. Então, o cenário da erosão é bastante peculiar nessa faixa do litoral, né? E é um dos cenários, digamos, mais intensos no litoral brasileiro. Aqui a gente tem o último segmento do litoral do estado do Rio de Janeiro, né? Aqui em São Francisco de Itabapoana. A gente tem uma faixa longa aí de erosão, né? Retrogradação de até 3 metros por ano, né? Segundo Nascimento e Silva. É uma área de frente de falésias, né? Então, só por ter falésias a gente já sabe que é um litoral em erosão, mas tem também erosão de residências associados a impactos colisionais de ondas em períodos de tempestade. A gente já tem um litoral com característica erosiva, né? Aí falésias sedimentares, mas tem uma faixa do litoral, essa mais ao sul aqui, ó, Santa Clara, Praia do Sonho, até a setinha aqui está indicando progradação moderada, e existe uma área de progradação mais forte aqui ao sul, com taxas acima de 5 metros por ano, né? Então, nessa área, a taxa de acumulação é muito grande, e essa acumulação está associada à ocorrência de barreiras arenosas, descritas aí por Vasconcelos em 2011, que elas vão se auto-organizando no fundo, elas se juntam e vão ser acopladas à praia, ou seja, bancos de areia debaixo d'água que vão se reunindo, se agrupando naturalmente, vão transitando em direção à praia, até que o momento que eles se unem à praia, formando então uma nova praia, né? Então, esse é um processo contínuo. E isso é tudo por hoje. Nos vemos em breve. Cuidem-se e fiquem seguros.